Pai, essa é a nossa oração nessa manhã. Nós temos fome e sede, queremos ouvir a sua voz, escutar, Senhor Deus, a tua palavra nessa manhã. Pai, nesta hora nós declaramos que está amarrado toda força contrária, todo sentimento de dispersão. Senhor Deus, toda mente seja cativa à mente de Cristo nessa hora. Cobre-nos com teu sangue, livra-nos de todo mal, protege as nossas vidas, abre a nossa mente, Senhor, entra no nosso coração com a tua revelação. Pai, nós oramos para que todo jugo seja quebrado, fardo despedaçado. Senhor, usa aquilo que está em nossas mãos. Pai, no nome de Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória, porque só tu és digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Nós te agradecemos, Pai, por esse dia de hoje, por essa celebração. Te agradecemos, ó Pai, porque as tuas promessas se cumprem. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor olha para cada um de nós. O Senhor conhece a necessidade, do menor ao maior, Senhor Deus. Em nome de Jesus, fica conosco. Pensa através da minha mente e usa as minhas cordas vocais para comunicar a tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de você se assentar, vire para alguém e diga: Deus vai usar o que está em sua mão. Diga 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Depois de você fazer isso, tome seu assento. Deus vai usar o que está em sua mão. Vai usar. Aleluia. Glória a Deus. Se você já o fez, tome seu assento. Quem está feliz com o Senhor hoje, diga amém. É um dia de festa, um dia de celebração. Temos muitos amigos, muitos irmãos. E nós ontem estivemos lançando o nosso primeiro livro. E aí você vê essa, como é que chama isso? Banner. Esse banner, eu sei que muita gente já falou que eu não sou tão bonito que nem aquela foto. Mas eu perdoo os irmãos que falaram isso. E eu confesso, irmãos, que é o Photoshop de fato. Não pode mentir, irmãos, eu sei. Mas está aqui, eu queria anunciar para você que ainda não comprou, que não adquiriu. É uma mensagem que Deus tem nos dado já há alguns anos. E nós louvamos a Deus por tudo isso. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer e louvar a Deus por essa igreja. Quem pode dizer amém por isso? Porque essa igreja tem sido a nossa casa aqui no Brasil. Sempre que nós estamos aqui, tem nos recebido, estamos juntos. E temos certeza que Deus vai fazer coisas muito maiores. Eu não vejo como uma vitória pessoal, porque no reino de Deus a gente não faz nada sozinho. Quem pode dizer amém por isso? No reino de Deus nós sempre vamos precisar de alguém, porque a partir do momento que você não precisa de ninguém, alguma coisa está fora do lugar. Nós todos precisamos de alguém, mais cedo ou mais tarde você vai precisar de alguém. Se você não precisa de ninguém ainda, é porque ainda Deus não te apertou do jeito que Ele vai te apertar. Eu quero agradecer a Deus por isso, eu quero agradecer a Deus pela vida do apóstolo Cleiton. Vem aqui, querido. E eu falei para ele, hoje nós vamos lançar a campanha do ar-condicionado. Irmãos, é uma sauna aqui em cima. Olha só o que aconteceu com ele. Eu falei para ele, você perdeu tanto peso de pregar nesse calor. Mas esse irmão é um irmão abençoado. 2 vezes, eu amo a vida dele. E se não fosse por ele, esse livro não teria saído. Né? Verdade. É verdade. Verdade. Eu confesso para os irmãos, os irmãos conhecem e sabem da minha vida, que eu prego o que eu sou o que eu prego, e eu tento desistir de vez em quando, irmãos. Minha falha é essa. Mas ele que ficou firme, nós corrigimos inúmeras vezes, inúmeras. E ele falava, vamos fazer de novo. Tinha vezes que o computador apagava e fazia de novo, e ele ajudava na estrutura do livro. Então foi a tenacidade dele, não a minha. A minha eu escrevi e nós ainda tivemos a graça, o prazer, né, de você que está adquirindo aí. Você está vendo que Deus nos abençoou, o prefácio, e junto, né, o coautor é o Silmar Coelho. Amém? Um homem que Deus tem usado por todo o Brasil e pelo mundo. E nós queremos ter esse momento também para agradecer a vida dele. A gente vai enviar essa fita para ele, para toda a sua equipe, para o Felipe. E o nome da editora, irmãos, tem tudo a ver com também o livro ter acontecido, porque a editora se chama Não Desista. É verdade. Então, com a combinação de Não Desista, com o apóstolo Cleiton e a minha fraqueza, saiu o livro.
Então nós louvamos a Deus por isso. Queremos deixar aqui uma salva de palmas também para a vida do pastor Silmar Coelho. Obrigado, pastor. Deus abençoe a sua vida. Continue sendo essa bênção. Aleluia! E eu preciso, glória a Deus, eu preciso agradecer a minha família, o meu pastor nos Estados Unidos, a igreja nos Estados Unidos. Se eu fizer em português eles não vão entender, vai ter que pôr legenda. Então só por 2 minutinhos eu quero agradecer a eles. Eu vou estar aqui nessa câmera, amém? Do meio. Ok. I want to thank Effingham Assembly of God. This is a very special occasion, guys. I know you guys are not here. I wish you were here, and I'm hoping that we can release this book in English very soon. But I want to take this moment to thank God, to thank my men of God, Pastor Don Wallace. I love you, man. I really do. You know I do. And I wish you were here with me. And I want to thank you. I want to thank Effingham Assembly of God. I want to thank all of my intercessors there. I want to thank all of my Facebook friends. You guys are all over the place, and you guys are praying and interceding for my life, and you guys are making a difference. I want to take time to thank my wife, my children. Samara, you're awesome. Yes, I know you have to put up with a lot with me, and I know you bear so much with me, but I love you. I thank you. Thank you, Jessica, Isabella, Kendrick. I know you guys are going to write much more books than I do, and I know the power of God that's upon my life is going to increase 10 times over your lives. I know that God has something awesome for all of us as a family. I love you in the name of Jesus. See you later. Hallelujah. Praise God. Agora eu vou agradecer você. Não, estou brincando. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei como é que vai ser no céu com tanta língua. Às vezes eu fico pensando, se a gente vai orar ou falar em línguas no céu e o outro irmão vai ter interpretação, né? Eu não sei como é que vai ser esse mistério lá, mas eu sei que vai ser bom demais. Todos os lugares que a gente vai, a gente tenta aprender um pouquinho, pelo menos, de cada língua, de cada, né, uma frase, pelo menos. E a mais difícil que eu encontrei até hoje foi lá no Japão. Lá no Japão eu tentava falar com eles e eu ficava olhando o que eles falavam. A única coisa que eu aprendi mais ou menos é como falar muito obrigado. Que é arigatou gozaimasu. Né? Agora em coreano a gente aprendeu mais um pouquinho, espanhol também, francês, em lingala. E assim, cada lugar que a gente passa, nós tentamos fazer isso para poder se identificar com o povo. É muito importante isso. Quem pode dizer amém? Irmãos, eu tenho orado e sempre peço a Deus, sabe, a gente nunca perdeu o cheiro de ovelha. Porque o pastor, quando perde o cheiro de ovelha, ele deixa de ser pastor. Quem pode dizer amém? Você vê que Davi, ele não perdia o cheiro de ovelha. Davi foi um homem tremendamente usado por Deus. Davi tinha suas fraquezas, Davi tinha altos e baixos. E se você for ver, irmãos, quando você lê o livro de Salmos, num dia você vê Davi lá em cima, no outro você vê ele lá embaixo. É assim, não é? O que me dá esperança. Porque quando eu vejo Davi, eu falo, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, era assim, então tem jeito para a minha vida. Amém? E se você também tem algo assim na sua vida, Deus tem jeito para a sua vida. Irmão, Deus tem jeito para tudo. Quem pode dizer amém por isso? Eu louvo a Deus, cada vez que você lê a Bíblia, você vê que Deus usa homens imperfeitos, com faltas, com dificuldades, com fraquezas, com inseguranças, com problemas. E o Senhor usa eles, porque aí a glória é toda dele, não é do homem. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a sua vida. Você crê nisso? Eu sei, irmãos, conforme a prova vai dificultando e você não vê a promessa, e você não vê a liberação, você não vê o cumprimento. Às vezes você questiona, às vezes você pode até murmurar, às vezes você procura uma palavra, você não encontra, mas aquilo que Deus falou sobre a sua vida vai acontecer. A promessa que Ele te deu vai se cumprir. E hoje eu quero declarar sobre a sua vida que Deus vai usar isso que está na sua mão. Diga, Deus vai usar isso que está na minha mão. Glória a Deus. Ele vai usar. Talvez você não ache que é muito, talvez você ache que é insignificante, mas hoje o Senhor fala, começa a enxergar que isso que está na sua mão, porque é isso que eu vou usar.
Eu sinto que hoje Deus trouxe pessoas aqui, que você não sente que você tem aquilo que você precisa para derrubar o gigante que veio contra ti. Mas Deus fala que esse gigante vai cair hoje, em nome de Jesus. O povo se reúne no monte. A batalha estava para acontecer. O que eu estava interessante, que quando eu li essa passagem hoje pela manhã, eu percebi que quem ordenou a batalha foi Saul. E ele ordena a batalha e o povo se aproxima. Mas quando chega na batalha, a confrontação foi tão grande, que aquele que desafiou, sai com medo. Eu nunca tinha reparado isso. Saul, com todo o seu exército, foi para a peleja. E em vez de pelejar, eles tremeram na base. Chega Golias, com toda a sua armadura, couraça, com a sua espada, a ponta da lança, só a ponta da lança, irmãos, pesava 7 quilos. A sua armadura, aproximadamente 57 quilos. Capacete, couraça, um homem grande. Leandro, vem aqui. Eu não posso perder essa oportunidade, irmão. Tem ilustração que a gente... Agora, eu quero que você veja. Quanto você tem de altura? 2,8. Golias tinha 2,90. Coloca mais 80 centímetros em cima da cabeça dele. Aí, levanta a mão. 2,85 a sua mão. Irmão, você está vendo, ele conhece tudo sobre ele. Não tem ilustração melhor que essa. Vai lá, 2,85 então. Golias é ali, irmãos. Amém? Agora vamos pegar Davi. Vem aqui, irmãozinho, vem aqui. Você. É você mesmo que olhou para trás. Porque hoje ele vai ser Golias. Hoje eu vou ser Saul. Mas olha o Davi, irmãos. A palavra fala que do povo todo, Saul se destacava uma cabeça para cima do povo. Então de Saul para Golias não era tão mal. É grande, mas não é tanto. Agora, irmãos, olha de Davi para Golias. Está dando para enxergar, irmãos? O que Deus quer fazer na sua vida? Muitas vezes você se sente pequeno, incapacitado, sem experiência, sem condição, sem finanças, sem dons, sem estudo. Muitas vezes você olha para o gigante, olha para ele, com medo assim. Isso. Com a mãozinha assim. Isso. Está gravando, gente, sabe? Tem que fazer. E você vê ele, forte, grande, couraça. Para ajudar, ele tinha um escudeiro que ia na frente dele, quase do tamanho dele. Irmãos, quando você vê essa cena, como que pode alguém vencer algo, uma posição, uma batalha como essa? E eu não sei qual que é a batalha que você veio hoje atravessando aqui nessa hora, nesse momento, na sua vida, na sua casa. Mas talvez seja algo que você olha e você fala: Senhor, é impossível de fazer isso cair. Mas eu quero te declarar nessa manhã que vai cair em nome de Jesus. E Deus vai usar isso que está na sua mão. Se você crê, dá um glória a Deus. Obrigado. Aleluia! Irmãos, teve uma época que ele era menor que a gente, né? Quanto tempo a gente se conhece? Quanto tempo a gente se conhece? 25 anos. Quantos anos que o Lê tinha? Você tem 27 hoje. Verdade, irmão, a gente conhece ele desde os 4, 5, não é? Ali no Cleómenes Campos, ele vivia nas árvores, pendurado, soltando pipa. Irmãos, ele era menor do que eu. Eu não sei o que aconteceu.
Jogamos muito tempo basquete, né? A tal ponto que enquanto ele não jogava, a gente continuou jogando a mesmo nível. E hoje ele joga no nível profissional e o nosso nível diminuiu. Pergunta para o seu irmão, qual que é o seu gigante hoje? Qual que é a oposição? Qual que é o problema? Pergunta, qual que é a dificuldade? O que você está encontrando hoje, irmão, irmã, que você olha, você fala, Senhor, eu não sei como é que isso vai cair. Porque eu creio que é isso que Deus quer, e é por isso que você está aqui hoje, para que você saiba que não precisa muito para um gigante cair. Não precisa. Mas vai precisar sim, você usar aquilo que você tem. Quem pode dizer amém? Irmãos, a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher, ele entender aquilo que ele é em Deus. Amém? Quantos aqui creem que em Deus faremos proezas? Fora dele, irmãos, não tem milagre, fora dele não tem libertação, fora dele não tem um casamento sendo transformado, fora dele não tem vício sendo deixado de lado, fora dele não dá para você fazer o que Deus te chamou para fazer, porque aquele que te chama é o mesmo que te capacita. Glória a Deus. Não é de outra forma, não é de outro jeito, não adianta, mas Deus quer usar as coisas que não são para confundir as que são. Todo mundo queria um rei, Deus dá um rei para o povo e dá Saul, e Saul era bonito, e Saul era forte, e Saul era grande, e Saul se destacava, mas não era aquilo que Deus tinha para o povo, porque o homem olha do lado de fora, Deus vê o coração. E Deus vê o seu coração hoje. Deus vê o que você passa hoje. Deus sabe que tentaram te desanimar. Deus sabe que tentaram te parar, que tentaram frustrar os seus sonhos. Deus sabe das palavras que você teve que lidar. Críticas. Deus sabe das pessoas que você compartilhou a visão, o sonho, o desejo do seu coração. E em vez de eles estarem com você e falar, vai acontecer, eles chegaram para você e falaram assim, não vai acontecer nada. Você não ouviu de Deus, você não tem chamado coisa nenhuma. Irmãos, a despeito de tudo isso, vai acontecer, porque Deus não precisa da aprovação do homem, Ele não precisa fazer votação, Ele não precisa de pessoas. Quem está a favor, levanta a mão. Quem não está, abaixa, porque Ele é Deus no céu, Deus na terra e Deus debaixo da terra. Aleluia! Ele não precisa, ele não se intimida com minoria. Deus se move na minoria. Deus se move na minoria que está unida, que está consagrada, que tem o mesmo propósito, a mesma visão, a mesma língua. Você vê em inúmeros casos na palavra de Deus. A gente podia ir de pessoas, a multiplicação de pães e peixes. Não precisa muito, mas precisa daquilo que a gente tem. A gente pode falar de Gideão, pode falar dos 32 mil, os 22 mil vão embora, sobra 10 mil, ainda era muito. Deus manda, fala, vai, desce na água que eu vou mostrar, eu vou separar aquele que é, aquele que não é. Os que trazem a água até a boca, esse separa de um lado, vem 300, sobra 9,700. Eu penso que Gideão estava olhando para os 9,700 e falou, aleluia, 9,700. E Deus fala assim, com esses 300. Você vai vencer os midianitas, que eram 120 mil. Está entendendo, irmão? Deus não precisa de muita coisa, mas Ele precisa daquilo que está na sua mão. E foi assim. Um monte, 100 num canto, 100 no outro, 100 no outro. Não é assim? Com o cântaro, com a tocha e com o grito. Vão para o monte, a tocha escondida, eles quebram, não é? Levanta a tocha, o barulho, todos ao mesmo tempo. Faça aquilo que eu estou fazendo. Gideão faz e todo mundo. Levanta a tocha, dá o grito. E os 120, irmãos, eles só ficaram vendo, não precisaram nem fazer nada. Os 120 mil, um matando o outro. Porque Deus vai usar aquilo que está na sua mão.
A viúva de Sarepta, ela achou que não era nada, ela pensou que era a última refeição, ela estava a ponto de morrer. O profeta falou para ela, chega, confronta ela, fala para fazer para ele primeiro. Ela não entendeu nada, Deus já tinha falado com ela não estava duvidando, ela estava com medo. O profeta fala e diz, vá, não temas, faze como disseste, mas disso faze primeiro para mim um bolo pequeno. Ou seja, usa isso que está na sua mão. Foi ela e fez como o profeta lhe disse. Assim comeu ele, ela e toda a sua casa, por muitos dias, 3 anos, 365 vezes 3, mais de 1000 dias, 3 refeições por dia, pelo menos, são mais de 3.000 refeições. Como? Deus usou aquilo que estava na mão dela. Irmãos, eu ouço isso no meu espírito hoje. Deus vai usar isso que está na sua mão. Você que nos ouve, você que nos vê, talvez você não ache que é muito, mas Deus vai usar isso que está na sua mão. Diga comigo, Deus vai usar isso que está na minha mão. Diga, Deus vai usar. Mais uma vez, Deus. Aleluia. Ele vai usar. Ele vai usar. Mas você tem que parar de achar que não é nada, que não vale a pena, que é muito pouco, que não vai dar certo, que não tem jeito, que você precisa de mais. Porque se você não usar aquilo que está na sua mão, a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas começa com o pouco, começa com nada, começa com aquilo que você tem. É assim nos dons, irmãos. Tem gente que quer dom, quer dom, quer dom, quer dom. Mas irmão, se você não aprender, quando Deus te dá uma palavra, e aquela palavra você compartilha com a pessoa, Deus não vai te dar uma sentença, uma frase, um livro. Porque começa com pouquinho. Eu me recordo das vezes que Deus me dava a palavra profética no começo, e Ele falava assim, fala só para essa pessoa isso. Eu falava, Senhor, só isso? Porque a gente tem a tendência, irmãos, de querer mais. Eu preciso de mais, eu quero mais. Irmãos, parece um addiction, um vício. Eu quero mais, Senhor. Mas o mais vem, irmãos, quando você desprende, quando você entrega, quando você coloca, Senhor, é isso que eu tenho. Está aqui, Senhor, usa. Quem pode dizer amém? Pode não parecer muito, irmão, o que você tem, mas na mão de Deus, vai derrubar o gigante. Na mão de Deus, isso que você olha e você fala, Senhor, Pai, tem gente que tem tanto talento. Tem irmão que você olha, irmão, que desanima, né? Verdade. Não, você até questiona, né? Não é que você desanima. Né? Verdade, irmão. Eu estou escrevendo um livro, terminei o livro agora. O apóstolo Pedro está escrevendo 7. Ao mesmo tempo. 8. Você não fala nada, irmãos, porque ele não vai. Mas ele canta, toca, dirige o coral, tem escola de música, bacharelado, doutorado. O que eu tenho? Uma pedrinha. No meu computador eu devo ter umas 50 mensagens. O computador dele? 8.000. Tem gente que tem bastante, né, irmão? E tem gente que só tem uma pedra. Mas nós usamos isso que Deus nos deu. E eu jamais, irmãos, quero ser que nem Ele. Mas eu torço por Ele. E eu sei que Ele também torce por mim. Amém? Porque mesmo Ele tendo 7 livros, Ele me ajudou a fazer o meu e terminar o meu primeiro. E eu tenho certeza que a gente vai ver em muito pouco tempo esses livros todos aqui também, em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas diga comigo, eu vou usar o que eu tenho. A multidão estava toda ao lado de Jesus. Jesus ensinando. O povo estava cansado, os discípulos estavam cansados, todo mundo queria um break.
Todo mundo queria descansar um pouquinho. Aí Jesus, o povo, os discípulos chegam para ele e falam: despede a multidão, Senhor, a hora já é tarde, o povo precisa ir comer. Jesus fala: não, dai-lhes vós de comer. Senhor, acabou o lanche já, Pai. Eles olham em volta, acham um menino. O primeiro milagre acontece, que é um menino judeu dá o lanche dele para alguém. Primeiro, tem um garoto aqui, Senhor, é pequeno, mas tem aqui, 5 pães e 2 peixes. Você não acha que é milagre, irmão? Ele abriu mão. 5 pães e 2 peixes que a mãe dele tinha arrumado naquela manhã para ele ir comer. Jesus fala: ok, isso é o suficiente, porque Deus usa aquilo que está na sua mão. É assim que ele é. Pastor, eu só sei tomar conta de gente de idade. Deus vai usar isso. Pastor, eu não sei fazer nada, a única coisa que eu sei fazer é limpar a casa. Deus vai usar isso. Pastor, como que Deus vai me usar na obra, pastor? Pastor, eu sou mecânico. Deus vai usar isso. Pastor, eu não ganho muito, meu salário é 500 por mês, fora o desconto. Deus vai usar o que está na sua mão. Você entende? Mas o ponto é colocar na mão de Deus. Quando eu comecei a falar inglês, irmão, você acha que eu falava inglês? O inglês que nós aprendemos no Brasil, você sabe como é que é. Good morning, how are you? Fine, thanks, and you? Verbo to be. Acabou. Mas eu fui para um lugar sem falar, ou melhor, falando só isso. Para pedir informação, você sabe como é que é. Irmãos, todo mundo entende mímica. Como que eu chego aqui? Aí você lembra, here. Aí a pessoa vem e fala, oh, that's easy. You go all the way down here, make a left turn, then you're going to find some steps. You're going to right turn, then you're going to find another steps, then you make a left. E você está tentando seguir a mão da pessoa. Porque você não entendeu nada do que ela falou. Você está tentando ver se ela faz assim, assim ou assim. Eu passei por isso, irmãos. Glória a Deus, irmãos, pelo McDonald's. Porque todo mundo sabe falar number. E você olha lá, 1. Na pior das hipóteses, você vai falar 1, 1. Então você não passa fome. Mas você tem que usar aquilo que você tem. Você está entendendo, irmãos? Pode não parecer muito. Nós sabemos o que aconteceu. Jesus partiu o pão, deu graças, deu os discípulos deram. Os discípulos deram. Estava na mão do menino, foi para a mão de Jesus, da mão de Jesus vai para a mão dos discípulos, da mão dos discípulos vai para a mão do povo, e na mão dos discípulos o milagre acontece. Eles usaram aquilo que eles tinham. Você vê como Deus usava Pedro, irmãos. Pedro não sabia pregar, mas a unção de Pedro tinha tanta unção, a palavra de Pedro, a pregação de Pedro, tanta unção, irmão. Que você vê lá no capítulo 2, o povo debochando, o povo zombando, Pedro se levanta, os 12 se levantam com ele, Pedro fala o quê? 5 minutos, 10 no máximo, sem fazer apelo, sem chamar para frente, sem falar quem quer aceitar Jesus, 3.000 pessoas, eu quero aceitar Jesus. É verdade, não é, irmãos? Ele não pregava muito, mas ele usava aquilo que estava na mão dele. Segunda mensagem, tão curta quanto 5.000 pessoas. Terceira mensagem, tão curta quanto ou até menor, não dava mais para contar o número. Paulo? Irmão, Paulo tinha muito. Paulo tinha tanto que perto da meia-noite, ele pregando, cai Eutico da janela. Porque ele estava cansado, sentado. Paulo não parava de falar. Não é? Eutico cai, quebra o pescoço. Paulo vai lá, ressuscita Eutico, fala, não, está tudo bem, gente. Volta Eutico. Em vez de Paulo terminar o culto, o que ele faz? Volta para o púlpito e prega até às 6 da manhã. Verdade, irmãos. Amém? Mas você vê que o ministério de Paulo não era pregar, era escrever. Por isso que ele vivia preso, gente. Por quê? Ele apanhava, Lucas vinha, remendava as costas, aí falava, Marcos, traz papel.
Para quê, Paulo? Para escrever. Amém, irmãos? Deus vai usar o que está na sua mão. Não parecia muito. Naquela manhã, Jessé chega para Davi e fala assim: vai ver como seus irmãos estão, leva pão, leva queijo. Davi obedece às palavras do pai. Ele chega no lugar, deixa as ovelhas com o guarda, chega no outro lugar, deixa a bagagem com outro guarda, responsável, um homem tremendo, um jovem, menino, 16, 17 anos de idade, mas sabia como lidar com palavras. Ele vai e obedece ao pai. Ele chega exatamente na hora em que Golias está desafiando o povo. 40 dias, diga 40 dias. De manhã e à tarde, irmãos, Golias confrontando. A moral do exército baixa. Golias falou assim: me dá um homem para eu lutar com ele. Se ele vencer, eu vou ser o servo de vocês. Nós vamos te servir. Mas se nós vencer, ou se eu vencer, vocês vão nos servir, vocês todos e as suas famílias. O interessante, irmãos, em Golias, é que o nome Golias significa cativeiro. Irmãos, quando o inimigo vem e ele coloca você isolado numa batalha, numa peleja, o propósito dele é: se eu te derrotar, eu pego toda a sua casa, toda a sua família, todas as suas finanças. Quando você vê batalhas, porque tem batalha que você ganha com a igreja, com o grupo de intercessão, com os irmãos, com os pastores, estão orando, estão jejuando. Agora, existem batalhas, irmãos, é essa batalha que eu estou falando. Aquela batalha que não dá nem para você compartilhar. Aquela batalha que você olha e fala assim: Senhor, se eu falar isso na igreja, o povo vai achar que eu sou doido. É aquela batalha que você olha e você fala: Senhor, eu não sei, Senhor Deus, para quem que eu conto? Porque se eu contar, Senhor Deus, eles vão me excluir. Essa batalha é esse gigante que vai cair. Ele chega. Irmãos, ele foi ali para servir os irmãos dele. Ele ouve aquela afronta. Davi estava falando com eles ainda, quando Golias chega. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram diante dele, temeram grandemente. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Subiu para afrontar Israel, a quem o mataram, o rei. Olha só, irmãos, nem com toda essa proposta, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará sua casa de seu pai livre de impostos de renda em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: peraí. Olha ali o que ele fala. O que farão ao homem que matar esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Agora olha só, irmãos, uma coisa que Davi entendeu no começo da vida dele: vale mais um homem que tem uma aliança com Deus do que um exército que não tem aliança nenhuma. Vale mais um homem e uma mulher que tem uma aliança com Deus do que um exército sem aliança. Quem pode dizer amém? E ele fala: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe repetiu aquela palavra dizendo: assim se fará o homem que o matar. Olha só, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade do teu coração, desceste aqui para ver a peleja. Davi, 16 anos, vira para ele e fala assim: o que eu fiz agora? Irmãos, dá para perceber que esse irmão pelo jeito pegava no pé dele sempre? Dá para entender isso? O que eu fiz agora? Ou seja, ele sempre faz isso comigo. O que eu fiz dessa vez? Porque sempre eu não posso fazer nada, porque ele vem e fala isso comigo. E eu quero falar isso hoje para aqueles que estão ouvindo o irmão olhar para você, apontar você e falar que você não... O que você está fazendo aqui? Por que você está crendo nisso? Por que você quer o milagre? Por que você quer a libertação? Você acha que Deus vai fazer o que Ele falou? Volta lá e vai cuidar daquelas ovelhas do seu pai, que nem sua é. Irmão, hoje
essa afronta que é sobre a sua vida, contra a sua vida, cai por terra. Mas você percebe que tudo tem a ver com palavra. Golias confronta com a palavra. O pai manda Davi pela palavra. Eliabe, o irmão mais velho, confronta ele pela palavra. Irmãos, e muita gente, muita gente fica preocupada com o que o irmão ou a irmã vai falar. Mas eu te falo nessa manhã, irmão, se preocupa e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Obedeça. Vira para o seu irmão e fala: irmão, obedece a Deus. Quanta gente tem chamado, quanta gente vem na igreja, quanta gente tem um ministério de música, de louvor. Estou falando de gente que canta, irmão, que tem garganta, que nem esse pessoal que está cantando aqui, que você vê e fala: esse canta. Irmão, quando alguém chega e fala assim: irmãos, vamos ficar em espírito de oração, que eu vou cantar, eu já fico preocupado. Porque se eu preciso ficar em espírito de oração para ele cantar, é porque ele canta mal. Amém? Eu quero ouvir, irmãos, a música. Eu quero ouvir a melodia. Eu quero ver a nota certa e falar: esse canta. Agora, quando o irmão começa numa nota, termina em outra, e nenhuma no meio se encontrou, irmãos, recebe essa palavra hoje. O seu ministério não é louvor. Você está achando que essa coisinha insignificante é o louvor, mas não é. É outra coisa. Quem pode dizer amém? Amém. Verdade, irmãos. Amém? Não, pastor, a gente está fazendo para Jesus, aleluia. Irmãos, para Jesus é o melhor. E eu tenho certeza que você tem uma outra área, que você tem algo muito melhor. Mas você acha que esse outro que você sabe fazer é insignificante. E Deus está falando: faz aquilo, porque é com aquilo que o gigante vai cair. Quem pode dizer amém? Ele vai, irmãos, olha só o que acontece. Eliabe fala essa palavra e ele se desvia. He turned. Ele se esquivou. Ele não deixou aquela palavra entrar no coração dele, irmãos. Irmãos, saiba como se desviar das palavras. Sabe o que eu vi à mente agora? Matrix. Não vou falar quem que viu Matrix, mas, irmão, você viu pelo menos no comercial. Quando eles atiravam nele, que a bala vinha em câmera lenta, e ele... Lembrou agora, né? Né? Em câmera lenta. E não caía no chão, e voltava. Irmão, tem que ser assim na igreja, sabia? Tem que ser assim para servir a Deus, porque tem hora que não vai ser só palavra, não vai ser tiroteio, vai ser espadada, vai ser profetada, e você tem que... Rápido, irmão, porque senão você cai. O problema não é só esse, porque se você cai, você levanta. O problema é que o gigante vai continuar te afrontando, mas Deus quer que esse gigante caia, e para ele cair você tem que estar em pé. Para ele cair você tem que ir na direção dele, contra ele, com a palavra que Deus colocou na sua boca. Se você crê, dá um glória a Deus por isso. Aleluia! Ele se desvia, vai para outro. Chega a informação de que tinha um rapazinho que ia lutar e pelejar. Ele chega até Saul. Quando ele chega diante de Saul, Saul fala para ele: contra esse filisteu não poderás ir para a peleja com ele. Tu ainda és moço, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Porém disse Davi a Saul: teu servo, eu mesmo, apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão e um urso e tomava o cordeiro do rebanho, eu saía após ele, o matava, arrancava o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba, o feria, o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso, e este circunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Irmão, é meio difícil crer, né? Um menino de 16 anos. Porque, irmãos, com 16 anos a gente fala muita coisa. Fala ou não fala? E tem coisa que você fala assim, você sabe, né? Ele é jovem, né? Irmãos, ele não acreditava naquilo que ele estava falando. Não só isso,
A vida de todo mundo dependia daquele homem que fosse confrontar Golias. Se aquele homem perdesse, todo mundo perdia. Irmãos, eu não tenho nada contra Davi, mas eu também não ia acreditar. Me fala, quem aqui conhece alguém que já matou um leão e um urso? Ninguém. Agora, se eu fizer essa pergunta lá dos Estados Unidos, você vai achar. Irmãos, eu moro numa região que está cheio de caçador. Hunter. Caçador a arco e flecha, irmãos. A semana passada, antes de eu chegar aqui, um irmão da igreja, ele vivia falando, pastor, porque agora abriu a temporada de caça. Verdade, irmão. Os irmãos da igreja lá, tudo armado. O pastor da igreja tem 5 armas. Uma 45, uma 22, uma 38, uma automática. E uma 22. Uma 22 não, já foi da 22. Tem 5, sei que é 5. Ele chegou na minha casa. Como que chama? Deer? Deer. Que tem aqueles... Como é que chama em português? Hã? Alce. E ele pegou uma ainda que é raro, irmão. Com 13 pontas. O nome dele vai para o livro do recorde. Ele foi levá-la em casa. Para mim e para a Silmara ver. Não cabia dentro do carro. A cabeça do bicho pendurada para o lado de fora. Ele pegou sozinho, irmão. Então aí dá para quê? Se fosse o menino que tem aquele. Aí vai, pastor, eu corri atrás. Quando ela me viu, eu saí de trás da árvore. Porque é caça mesmo, irmão. Arco e flecha. Eu tentei puxar o arco. Irmão, não sai nem daqui, ó. Porque a força para puxar é mais de 50 quilos para trás. E depois que você puxa, a velocidade da flecha parece que são 180 metros em 3 segundos. Ou por segundo, é. Ou seja, foi. Aí foi, pastor, aí ele continuou correndo ainda, porque a lança atravessa. Irmãos, e ele explicando aquilo para mim. Eu falei assim, ainda bem que nós somos irmãos, né? Eu falei, pastor, aí eu dei outra flechada, sabe? Só para ter certeza que estava morto. 13 pontas. Aí estava lá vendo na internet ontem, ele pegou outra de 6 pontas. Davi, mocinho, novo. Ele sai. De repente, eu não sei se ele tinha aparência, né? Porque tem gente que não tem aparência, né, irmão? De guerreiro. Você olha e fala assim, você... Não é verdade, eu matei o leão e o urso, eu saía atrás dele, corria, pulava em cima dele. Quando ele estava ainda com a ovelha na boca, eu catava ele pelo pescoço, sufocava até ele perder o ar, arrancava a ovelha da boca dele e matava o leão. Aí, irmãos, eu creio que ele foi tão convincente, que Saul chega e fala assim, ok. Disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Então Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura. Olha aí, irmão, ele manda ele ir, mas tinha que ir do jeito que ele queria. Ele tinha que ir, e o que ele estava tentando fazer é, olha, eu não estou botando muita fé no que você tem na sua mão. Eu não tenho a coragem que você tem, mas usa o que eu tenho. Diga para o seu irmão, não vai funcionar. Levei aqui de novo, por favor. Davizinho, vem aqui. Irmão, você está vendo? Olha só a cara dele, irmãos, de matador. Saul. Olha, vai, viu? Deus seja contigo. Mas espera aí, só para ter certeza. Usa a minha armadura. Isso. Agora pode ir. Foi isso que aconteceu, meu irmão.
ele não tinha a ousadia de Davi. Mas só no caso, né, de ele destruir Golias, ele queria ter a honra de falar assim: não, foi a minha armadura. Irmãos, tem gente que quer te ajudar só para depois falar que se não fosse a ajuda dela, você não chegaria onde chegou. E você tem que saber, irmãos, de uma forma nicely, de um jeito agradável, como rejeitar isso que querem colocar sobre você. Você não precisa ser mal educado, você não precisa ser rude, você não precisa ser áspero, mas você tem que entender que Deus não vai usar isso que não é dele. Deus vai usar o que ele tem, Deus vai usar o que eu tenho, Deus vai usar o que ele tem, Deus vai usar o que você tem. Quem pode dizer amém? Porque é você pegando esse pouquinho que você tem, e a unção de Deus se manifestando, que o gigante vai cair. Amém? Obrigado. Obrigado. Daqui a pouco eu chamei de novo. Irmãos, estive na Coreia no começo do ano. E a gente não nasce com isso. Tem coisa que a gente aprende na caminhada, na jornada, conforme você vai crescendo no Senhor. E o primeiro pastor, irmãos, e eu tenho uma coisa assim, eu creio que a maioria deve ter isso. Você não sabe o que é, mas você sente, né? E eu senti que tinha alguma coisa que não estava legal. Eu não sabia o que era, não sabia apontar o que era, onde que era. Mas esse pastor vem e fala assim para outra pastora que era a minha intérprete. Primeiro ele começou a falar que eu era bonito. Eu falei, ih. Verdade, não. Wenderson. Oh, beautiful. Eu falava, amém. E era bonito para cá, bonito para lá. E que eu tinha cara de Hollywood. Eu falei, tá, já está abusando. Não é assim também, gente. Eu me amo, mas não tanto. Falou. Aí falou para ela assim, olha, eu vou levantar esse homem na Coreia. Vou pôr ele na rádio, na televisão. A gente vai traduzir os livros que ele fizer. E falou. Essa intérprete vem para mim. Assim, leia. É a oportunidade. É a sua 7ª visita para a Coreia. Deus está abrindo a porta. Deus está fazendo. Deus vai... E eu, mó calmo. Aí eu falei, não vai, irmã. Mas como? Você não vai aceitar? Eu falei, não. Mas eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não tenho muita sabedoria, mas o pouco que eu tenho, eu tento usar. E o que eu entendo é, se ele tem esse poder de me levantar do jeito que você está falando e que ele está falando, e ele me colocar lá em cima, ele também tem o poder de me derrubar de lá de cima. Eu prefiro esperar pela promoção que vem do Senhor. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. Quando o Senhor te exalta, irmãos, ninguém vai te abalar. Quando o Senhor te levanta, irmãos, e você espera pelo tempo certo do Senhor, você sabe que você não precisa ficar com medo. Aí agora, será que alguém vai me tirar? Alguém vai me trair? Alguém vai me apunhalar pelas costas? Não! E ainda se acontecer, irmãos, Deus é contigo, Deus te mantém, Deus te dá graça, Deus te dá força, você não para, você continua e você continua vencendo. Aleluia! É assim. Ele tira, ele fala para ele, Davi, pôs o capacete, pôs a armadura, pôs a couraça de bronze, fez envergar a couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, tentou andar, mas não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul, não posso andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Diga, eu não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo que sobre si. Irmãos, eu acho lindo que se você for ver, Davi sabia quando tirar aquilo que estava sobre ele. Ele tinha
a bagagem que o pai dele falou para ele levar para os irmãos. Ele soube quando deixar a carga de lado. Agora queriam colocar essa unção que não era dele, que não era aquilo que Deus tinha para ele. Ele soube como colocar de lado. Irmão, você tem que saber o que receber, mas tem que saber também o que rejeitar. Quem pode dizer amém por isso? Ele coloca de lado, tirou de sobre si, tomou o seu cajado na mão. É o que ele tinha, naquela hora, naquele momento. Não é que ele não ia ter aquilo, porque no futuro ele teria, mas naquela hora, naquele momento era aquilo que ele tinha. O cajado na mão. Escolheu 5 pedras lisas no ribeiro, pô-las no alforje de pastor que trazia, lançando mão da funda, aproximou-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi. O seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Que era moço, ruivo, de boa aparência. Disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Irmão, para de ficar com medo de oração contrária, de bruxaria, de macumba. Quem pode dizer amém? Às vezes quando a gente encontra um ou outro, ai pastor, ouvi falar que fizeram um trabalho. Irmãos, não precisa nem me falar, eu sei que fazem, mas não vai prosperar, porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. Maior. Eu fui no Japão, e eu gosto de ver a cultura, eu gosto de ver como que é esse negócio de adoração a outros deuses. Eu fui no templo deles. Tinha um irmão comigo. Ele, ai pastor, eu vou passar mal. Eu falei, não vai rapaz. Vamos lá. Irmãos, eu fui, entrei, templo bonito, se você olhar lá de fora. Subi perto, aí cheguei, tinha uma parte, parecia um altar quadrado, queimando uma fumaça fedida, e o povo entrava ali. E eu queria saber, eu falei, o que é isso? Ele falou, eles estão se purificando. Com o cheiro daquele, estão se purificando, mas tudo bem. Aí eu falei, e agora? Isso tudo no mesmo lugar, assim, dá para ver. Vai para frente. Eles jogavam uma moedinha num outro buraco, que tinha um monte de grade, as moedas, pegavam uma corda, irmãos, desse tamanho, e batia num sino lá em cima. Pum, pum. E eu só olhando tudo isso. Aí eles chegam na frente de um altar vazio, às vezes tem o Deus deles, e ficam lá. E ora. Aí se ele se acha que ele não foi ouvido, ele volta por toda essa trajetória, passa pela fumaça da purificação, passa pelo sino, dá uma moedinha, fica ali outra vez. A gente saiu dali, irmão. O irmão, pastor, estou com enxaqueca. Eu peguei ele pelo pescoço e falei, irmão, vem aqui. Em nome de Jesus, está repreendido toda a seta sobre a sua mente, Eu orei. Sacode agora, irmãos, em nome de Jesus. Ele falou, ai pastor, passou. Irmãos, maior é aquele que está em ti. Ai pastor, mas levaram meu nome, amarraram na boca do sábio, levaram no cemitério. Maior é aquele que está em ti. Não vai pegar. Nenhuma praga vai chegar na sua tenda, porque o sangue de Jesus está lá nos umbrais da sua casa. O sangue de Jesus te limpa, te purifica, te protege de todo mal. Porque quando o anjo da morte vem, ele vai olhar o sangue e vai falar, já houve morte aqui, alguém já pagou o preço, casa errada. Você crê nisso? Irmãos, Davi, amém. Aleluia. Davi entendia. Davi entendia, irmãos, o que era ser cidadão do reino. Quem que é esse incircunciso filisteu? Ele não tem o Deus que eu tenho. E eu quero que você comece a ver agora o seu problema, o seu Golias, porque nessa manhã você vai confrontar ele com a sua boca. Quem que é essa dívida?
contra o meu Deus. Quem que é essa afronta na justiça contra o meu Deus? Quem que é essa traição, essa palavra que foi liberada, que tentou te denegrir, tentou te marcar, tentou te manchar, tentou tirar a sua credibilidade? O que é tudo isso que não tem aliança nenhuma contra o meu Deus? Quem pode dizer amém? O que é essa enfermidade tentando assolar a sua vida, tirar a sua tranquilidade, trazer preocupação, trazer ansiedade contra o seu Deus? Diga, vai cair hoje. Golias vem, ele amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Disse que daria a sua carne às aves do céu, às bestas do campo. Aí Davi disse, irmãos, do outro jeito ele sabia como lidar com palavras. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome. E você só aí já dava para parar de pregar. Amém? Eu vou terminar e você compra o livro e vê o final dessa mensagem. Irmãos, olha o que ele fala. Você vem a mim contra espada, lança, escudeiro. Você está com tudo isso. Eu venho contra você no nome. A revelação está aí, irmãos. Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho contra ti no nome. Quem pode dizer amém? Então você pode olhar todas essas situações contra a sua vida. Você vem contra mim com dívida, você vem com briga, você vem com discórdia, você vem com problema financeiro, você vem contra mim, Satanás, com pecado do meu passado, na minha vida quando eu estava no mundo. Mas eu venho contra ti no nome que é sobre todo nome, no nome que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar que Ele é Senhor. É nesse nome que você vai derrotar o seu gigante. Aleluia! No nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ou seja, a afronta não é contra mim, não. Eu sou sim um mocinho, eu venho você com pau. Eu posso parecer que venho aqui para espantar o cachorro, mas você não está entendendo nada, porque você está afrontando ao meu Deus. E eu venho contra você na força dele. Eu tomo posse, eu sou cidadão desse reino que não é da terra. E hoje você vai cair. E ele profetiza: o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei, tirarei a tua cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele os entregará nas nossas mãos. Olha que lindo, irmãos. Era ele que ia matar Golias, e ele fala que Deus ia entregar nas nossas mãos. Ele entendia que a vitória dele não era dele, a vitória dele era do povo dele. Quem pode dizer amém por isso? Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, este se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. Irmãos, o gigante se levanta, Davi corre na direção do Golias. Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e com a funda. Vai ficando em pé agora. Agora eu quero que você comece a ver esse gigante na sua frente. Eu não sei qual que é o seu gigante. Eu falei sobre alguns gigantes. Mas você sabe o seu gigante. Mas eu quero que nessa hora você comece a mover o seu braço. Porque Deus vai usar o que está nas suas mãos. Começa. Fecha os seus olhos, vê esse gigante na tua frente. A pedra, isso que é insignificante para outros, é a sua arma de guerra. Se é uma dívida, começa a falar: essa dívida vai ser paga. Eu creio que o meu Redentor vive.
Eu creio que o Senhor é a provisão da minha vida. Eu creio que o Senhor supre as minhas necessidades. Dívida, eu venho contra você hoje, no nome. Começa, abre a boca, isso. Você que está com problema no seu casamento, no seu matrimônio, você que já até falou que ia separar, que ia divorciar, que não tem mais jeito, em nome de Jesus, cancela essas palavras agora. Começa a declarar: eu não vou separar coisa nenhuma, eu vou continuar casado. Eu tenho um voto, eu fiz um voto diante de Deus, diante da congregação, diante dos irmãos. Eu vou manter esse voto, vou manter essa palavra, no nome de Jesus. Hoje, esse gigante vai cair por terra. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos. Declara, irmão, irmã, se esse é o teu gigante. Você que está passando uma enfermidade, começa a declarar: essa enfermidade não pertence ao meu corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu não vou morrer do coração, eu não vou morrer de pressão alta, eu não vou morrer de artrite, atrofiado. Deus me dá saúde. Esse gigante vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Abra sua boca, irmão, abre, porque o que você falar é o que vai acontecer. Profetiza a vitória. Começa a declarar que o povo vai saber que Deus é Senhor na sua vida, é Senhor na sua casa, é Senhor na sua família, é Senhor nos seus negócios. Você não vai falir, você vai abrir outro negócio, você vai prosperar ainda mais, porque Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, para andar por cima e nunca por baixo. Aleluia. Vamos lá, a igreja toda agora. Começa a despertar o dom que há em ti. Aleluia. Canta essa partezinha. Nunca falhará. Eu sei que já chegou a minha vez. Minha sorte Ele mudará. Vai lá. Diante dos seus olhos. Vai intensificando, vai lá. O meu Deus. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte. Ele está a mudar. Ele já mudou diante dos meus olhos. Mais forte, vai lá, meu Deus. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra, afunda e atirou. Agora atira, irmão. Atira, porque Deus vai colocar na direção certa. Deus vai colocar exatamente no lugar, na fraqueza. Deus vai colocar no lugar que não está coberto. Deus vai colocar no lugar que não tem armadura, que não tem capacete. Deus vai colocar no lugar que vai trazer tontura no seu gigante. E olha só o que acontece. A pedra encravou-se-lhe na testa. Ele caiu com o rosto em terra. Mas ainda não tinha acabado. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Com uma funda, uma pedra, sem a espada na mão, feriu e o matou. Davi correu. Ele viu o gigante deitado. Davi era tão pequenininho, irmãos. Ele pegou a espada, ele subiu em cima do gigante e ele falou: esse gigante nunca mais vai se levantar. E o Senhor diz para você hoje: esse gigante que você viu na sua frente nunca mais vai se levantar, porque a espada agora nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Vira para o seu irmão e diga: nunca mais, nunca mais. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Diga, eu tenho a marca. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca.
lá, diga. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Deixa entrar na sua alma hoje. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Nós temos. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Em nome de Jesus. Eu tenho a marca da promessa. Quem vai apagar o seja que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Quem vai me impedir? Foi decidido, irmão. É vitória. Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou a vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. Isso. Glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Porque esse gigante cai por terra para não se levantar mais. Essa situação está sendo resolvida, irmão e irmã. Isso. Dá glória. Dá glória a Deus, porque hoje é dia de vitória. Dá glória a Deus, porque hoje o reino de Deus é estabelecido na sua vida. Essa é a batalha dos reinos, irmãos. E nessa batalha, o vencedor leva tudo. O perdedor perde tudo. Mas quem vai perder não é você, porque você é o vitorioso.